perceber na tela que vai aparecer exatamente um símbolo vermelho dizendo que está gravando. Ok. Então, novamente, eu agradeço a presença de todos, a presença da Comissão de Debate Político-Eleitoral, formada pelo Instituto Federal, pela portaria número 87. Essa portaria, pessoal, foi criada pelo Instituto Federal no sentido exatamente de organizar esse debate político-eleitoral. Tem como presidente o professor Rafael Ciarlin, que sou professor de Direito, estou na direção de Administração e Planejamento do Campus Araiosas, e tem uma representatividade docente, professora Paula Beatriz, professora de Segurança do Trabalho, professora Rosinete Alves Pereira, professora de Jornalismo e Comunicação Social. Temos também, do segmento técnico, temos o Valdivino, certo? E temos também, o Valdivino, ele é coordenador de apoio pedagógico do Instituto Federal, e Valdivino Nascimento Santana. E temos a Raquel Galhada da Costa, técnica em enfermagem, ela é coordenadora de assuntos estudantis. Temos os alunos, a aluna Ana Alícia, a aluna de administração, a aluna Ângela, do curso de meio ambiente, e a aluna Werlane, do curso de administração. A aluna Ana Alícia Costa Barroso, Ângela Cosmo Costa, que é vice-presidente do Grêmio Estudantil, e o Erlane dos Santos Silva. Temos no segmento de colaboradores a Hanna Natasha Xavier, e temos no segmento de sociedade civil organizada o Agenor Batista dos Santos, a Maria Marcelina Barbosa de Souza, a Francisca das Chagas Dourado dos Santos, professora, e Antônio Roberto Araújo Silva. Todos representando aqui, o Russo, né? Todos aqui representando a sociedade civil organizada. Antes de iniciar, eu gostaria de parabenizar a comissão pelo belíssimo trabalho que tem feito até então. A gente fez já algumas reuniões, total de 2, além de vários diálogos realizados dentro de um grupo de WhatsApp. Um trabalho maravilhoso, tudo baseado na resolução 23.610, exatamente do Tribunal Superior Eleitoral. A presença confirmada dos candidatos, ela foi feita tanto pelo WhatsApp quanto por ofício, né? A gente encaminhou ofício para todos os candidatos também, conversamos pelo WhatsApp, todos atenderam e todos confirmaram. Só que presentes aqui, somente candidata Luciana 30, do PCdoB, número 65, candidato Baduel, 40, PSB, e candidato Ayrton, PRTB, número 28. Representando candidaturas, ou seja, candidatos também presentes, mas por representante, temos Moniata, com a representação de Hilária, Solidariedade, número 77, e temos Sebastião da Colônia, Rede, número 18, representado por Geórgia. Então, parabéns, candidatos, por estarem aqui ou pessoalmente, dando solução a uma agenda lotada, que eu imagino que vocês têm nas comunidades, mas principalmente candidatos e representantes de candidatos aqui nessa reunião extremamente importante. Eu vou apresentar para vocês um esboço do que a gente pretende fazer a título de debate político-eleitoral. A primeira coisa que a gente precisa definir aqui, e aqui eu falo com Sebastião da Colônia, Ayrton Moniata, Luciana 30 e Baduel, que foram os que estão presentes aqui. A primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o dia dessa eleição. A gente já sabe que a eleição, ela não vai, do debate, aliás, do debate político-eleitoral. A gente sabe que o debate ele não vai ser um debate presencial, exatamente pelas circunstâncias de pandemia. Mas a gente tem que decidir aqui o dia desse debate político-eleitoral. A comissão se reuniu 2 vezes, nessas 2 vezes em que se reuniu, ela resolveu sugerir a vocês o dia 4 de novembro de 2020, às 15 horas. Eu gostaria de saber, tanto da Geórgia, que representa Sebastião, quanto do Ayrton, quanto da Hilária, que representa Moniata, quanto da Luciana 30 e Baduel, se há algum problema em relação a essa data. 4 de novembro de 2020, a partir das 15 horas. Todos os candidatos podem se manifestar. Primeiro, por gentileza, Geórgia, representando Sebastião da Colônia. Sim, é uma data, dá certo. Ayrton, PRTB.
Ayrton, PRTB. Hilária Muniata. 4 de novembro, às 15 horas, é o debate político-eleitoral. Hilária pode se manifestar. Luciana 30, já pode se manifestar. Tudo bem, a data, professor. Ok, Muniata, através da Hilária, sim. Luciana 30 também. E Baduel, tudo ok? 4 de novembro, às 15 horas. Então, a comissão apresenta a data 4 de novembro de 2020 e os candidatos presentes concordam de que o debate político-eleitoral, transmitido pelo YouTube através do canal do Instituto Federal do Maranhão, será dia 4 de novembro, às 15 horas. É importante deixar claro a todos, viu, Baduel, Hilário, que está representando Muniata, Jorge, que está representando Sebastião da Colônia, Ayrton e Luciana 30, de que para vocês terem acesso a esse debate político-eleitoral no dia, eu vou encaminhar um link do StreamYard e vocês conquistar no computador. Não é no celular. Viu, Baduel? Não é no celular. Você vai ter que ter um computador para participar do debate. A gente vai enviar um link para vocês e vocês acessam o link. A depender da quantidade de pessoas, a quantidade de candidatos que vai participar desse debate, a gente vai ter que fazer o seguinte, porque pelo streaming, a gente vai botar poucas pessoas na tela, 2, 3, 4. Então, é geralmente quem está falando. Aí quem não está falando fica de stand-by. Aí a gente aciona, bota na tela. Então não vai ter nenhum problema, porque a gente vai ter um professor de informática que vai dar todo o suporte para que todos vocês possam falar, né, e serem bem representados. Outra questão. Outra questão, pessoal. Pois não, Luciana. Eu gostaria só de fazer uma pergunta. Por que não seria presencial? Né? Por causa da questão da pandemia. Só por causa disso. O espaço do IFMA é bem... Sim, com certeza. Com certeza. Acho que seria muito interessante. Ok, coloque em votação com os demais candidatos. A candidata Luciana 30, no direito dela, apresenta a proposta de um debate presencial. Eu gostaria de manifestação dos demais candidatos e representantes, por gentileza. Não concordo com a carta da pandemia. Ok, quem tá falando? Não concordo com a carta da pandemia. Por causa da pandemia. Quem está falando é Sebastião da Colônia? Não. Baduel Silva. Baduel. Ok, Baduel. Então, Baduel não concorda. Demais candidatos? Bom, tendo em vista que realmente o espaço do Instituto é amplo, ficaria interessante que o debate fosse presente, só que, tendo em vista uma agenda apertada dos candidatos, seria mais cômodo que fizessem em casa, porque daí, logo após o debate, podem fazer suas... completar, né, sua agenda. Mas... Lembrando, viu, Geórgio, de que a responsabilidade pela velocidade da internet é do candidato. Então, o candidato ele não pode alegar que a comissão teve responsabilidade se a internet não estava boa, certo? É bom deixar claro que, se for presencial, já não tem esse problema. Realmente, então. Da pandemia, né? Mas eu tenho a obrigação, como presidente da comissão, eu tenho que colocar isso em votação. Nós temos aqui Luciana 30 fazendo essa proposta do debate presencial, considerando a estrutura do IFMA, né? E Baduel dizendo que não aceita, continua sendo um debate virtual, e você, representando Sebastião da Colônia, você é favorável presencial ou virtual? Presencial, então, porque realmente essa questão da internet, principalmente aqui em Araiós, é muito inconstante, né? Não tem como ter uma certeza sobre isso. Então, se vocês do Instituto se responsabilizarem por ter um ambiente que possa acontecer essa reunião, esse debate, então
realmente presencial seria melhor. Eu voto para ser presencial. Ok. O virtual tem algumas facilidades. A questão do áudio. Eu vou logo avisando para vocês. Porque cada um de vocês teria um áudio melhor para falar com o público do que o presencial, certo? Eu vou logo falando para vocês. Além de que sendo transmitido, professor, sendo transmitido também pelo canal do YouTube, vai ser mais amplo para outras pessoas assistirem, né? Que no momento, embora fique gravado, mas no momento muito mais pessoas vão poder assistir, porque não vai poder, muitos podem até se perguntar por que não poderia assistir, e justamente tem essa questão da pandemia, embora o espaço amplo, mas muitas pessoas não teriam acesso no momento do debate. Ok. Além de estrutura técnica também. Obrigado, Russo. Mas no caso, se fosse presencial, não poderia também ser transmitido ao vivo pelo YouTube? O único problema é porque demanda, para ser presencial, uma estrutura de áudio. Toda uma estrutura no Instituto Federal. O que a gente precisa pensar o que é melhor para transmissão. O melhor para a transmissão, e considerando a pandemia, é o virtual. Por isso que eu estou querendo argumentar com vocês sobre isso. Professor Rafael. Oi. Permita. Pois não, Luciana. Todos os candidatos. Eu não estou ouvindo absolutamente nada. Todos os candidatos estão em campanha, né? Sim, todos os candidatos estão em campanha. Isso. Também com licença, está tendo problema técnico de audição. Eu acho que é o seguinte, doutora Luciana, acho que você tirar a imagem do vídeo e deixar o áudio, acho que vai sair melhor. Tire o seu vídeo, né? Luciana, bote só o áudio para melhorar. A minha imagem sumiu. Vamos deixar só a Luciana falar, cada candidato fala no seu momento. Então, posso iniciar? Pode falar. Todos os candidatos estão em campanha, mesmo com a pandemia, como impedimento de ser presencial, porque senão nós... Acho que é melhor falar devagar. Na verdade, o que ela está falando, pessoal, é que se todo candidato está fazendo campanha em pandemia, na verdade, fazer o debate na questão da pandemia não seria um problema. É isso, Luciana? Passo. E aí, a internet da Luciana 30 não está boa. Boa tarde. Professor, Boa. muitos áudios ligados, então isso acaba prejudicando. É melhor que cada um desligue e só a pessoa que está na vez de falar que abra seu áudio, porque senão realmente não tem como. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos deixar bem organizado aqui. Quando você não estiver falando, você desliga o áudio, tá bom? Aí quando você for falar, você liga o áudio. Fica bem melhor assim. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa questão aqui da internet e da presença, né, do debate presencial para um momento final. Vamos discutir as regras aqui, tá bom? Eu vou primeiro apresentar para vocês, se vocês me dão permissão, eu vou apresentar para vocês as regras. A gente discutiu aqui que seriam o seguinte, seriam 3 blocos de debate. Né? Nós já discutimos que vai ser no dia 4 de novembro de 2020, às 15 horas. E serão 3 blocos. No primeiro bloco, o que vai acontecer? Nós vamos sortear, certo? Os candidatos, e eles vão se apresentar. Ou seja, cada candidato vai ter 1 minuto de apresentação. Esse sorteio vai ser feito na hora, e quem for sorteado primeiro, se apresenta primeiro. Você tem 1 minuto para se apresentar ao público, à comunidade, certo? Em seguida, nós iremos sortear perguntas
temáticas para os candidatos. Vou dar um exemplo para vocês. Temas que vocês já conhecem, que fazem parte da campanha de vocês e do plano de governo. Educação, saúde, assistência social, meio ambiente, turismo, emprego, produção agrícola, infraestrutura. Então, esses temas que dizem respeito à atividade de um prefeito, né, serão perguntados. A gente vai sortear o tema e vai sortear o candidato que vai responder uma pergunta feita pela comissão. Essa pergunta ela vai girar em torno desses temas. O candidato ele não vai saber qual é o tema que ele vai responder. Ele vai ser sorteado o tema e o candidato que vai responder. Então, primeiro momento, abrir o bloco, o candidato vai ter um sorteio de apresentação, né? Ninguém sabe quem vai ser o primeiro a se apresentar. Aí você se apresenta no YouTube, na TV IFMA, que seria a proposta nossa no início, certo? Segundo, depois de terminada a apresentação de todos os candidatos que estão participando do debate político eleitoral, nós vamos para perguntas temáticas. Tema da educação, tema da saúde, assistência social, turismo. Então, nós temos uma pergunta feita por quem? Pela Comissão de Debate Político Eleitoral do Instituto Federal. Então, a gente faz uma pergunta e o candidato sorteado vai responder. Nós também não vamos escolher a pergunta que nós iremos fazer ao candidato. A pergunta vai ser sorteada na hora. Todas elas são feitas pela comissão. Mas a gente não vai saber qual pergunta temática a gente vai fazer. A gente vai sortear na hora. Sorteou educação. Quem responde? Sebastião da Colônia. Ô, Sebastião da Colônia, pergunta a seguinte. Aí ele tem 1 minuto para responder. Então, o primeiro bloco, ele gira em torno da apresentação e ele gira em torno de perguntas sorteadas para candidatos sobre temas. E essas perguntas são feitas pela comissão. Eu gostaria de saber de vocês, tanto se vocês não puderem falar em áudio, vocês podem escrever também no chat. Se esse primeiro bloco tá do agrado de vocês, se vocês acham que esse primeiro bloco tem que sofrer alguma mudança, por gentileza, candidatos ou representantes de candidatos se manifestem. Boa tarde. Ana. Rafael, eu tenho uma consideração com relação à comissão. Né? Nós temos a comissão que representa a sociedade organizada e eu não concordo com o mesmo. Eu acho que todos têm o direito de ter o seu candidato, como eleitor. Todo mundo vai votar. Agora, está participando diretamente da coordenação de uma campanha e fazer parte dessa comissão, eu já coloco suspeição. Me desculpem, de colocar essa realidade. Quem é a pessoa? Agenor Batista. Ok, ele não está participando da reunião, viu? E nós recebemos o seu pedido, certo? O que a gente pode dizer? Nós recebemos esse agravo seu e a comissão vai analisar isso. Todos os demais candidatos que tiverem alguma reclamação sobre qualquer membro da comissão, como Luciana Trinta apresenta, eu peço que vocês se manifestem. E nós iremos avaliar sim, viu, Luciana Trinta, esse pedido seu em relação ao representante da sociedade civil, Agenor, tá bom? E iremos comunicar a decisão da comissão. Tudo de forma muito transparente, tá bom? Professor, mando... Pois não, Hilária? Representando Monhata. Representando Monhata. Nesse primeiro bloco, as perguntas são... uma pergunta de cada tema para cada candidato, ou vai ser uma única pergunta? Vai ser o seguinte, você vai ter várias perguntas, certo? Que vão ser sorteadas. Eu vou fazer o sorteio, vou pincelar aqui, eu vou tirar uma pergunta. Aí eu abri uma pergunta de assistência social. E o candidato sorteado é Luciana Trinta. Aí eu faço a pergunta de assistência social elaborada pela comissão. E a Luciana Trinta responde, baseado no plano dela, baseado no projeto dela. Aí eu pincelo outra pergunta de saúde. E, de repente, foi o Monhata sorteado para responder sobre saúde. Entendeu? Entendi. Obrigado. Depois Olá, que... Rafael. Opa, pois não?
Só um quesito aqui. Em relação às perguntas que serão elaboradas por participantes, eu acharia melhor os candidatos se fizesse pergunta. Eu escolho um candidato... Não, esse é só o primeiro bloco. Esse é só o primeiro bloco. Como fica chato, tá entendendo? E outra coisa em relação à questão de lado partidário, se tiver isso na comissão, isso fica chato, vai desfavorecer o candidato A ou o candidato B. Tem que ser imparcial. Professor, tem que ser imparcial. Não pode favorecer absolutamente ninguém. Eu estou vendo que isso aí de fato está certo. Tendo essa situação, a gente tem que avaliar. Agora, eu acho que seria interessante você falar primeiro os 3 blocos, do que se trata os 3 blocos, para depois a gente entrar nas dúvidas. Quem está aqui falando pelo Isaacson é o Ayrton, né, Ayrton? Sim, sou eu. Ok, eu reconheci pela voz, é porque as pessoas estão entrando com outros nomes, né? E como você está botando o vídeo, fica um pouco difícil, mas Isaacson aqui é o Ayrton, beleza. Deixa eu explicar uma coisa para o Ayrton, explicar para a Luciana 30, explicar para todos os candidatos, o representante de candidato. A atuação do Instituto Federal do Maranhão, Campos Araioses, nas eleições, é uma atuação isenta. E nós temos uma atuação de muita credibilidade. Se algum membro da comissão, certo, ele sofre um agravo por parte de algum candidato, o que a comissão vai fazer? A comissão vai analisar. Nós temos aqui o agravo da Luciana 30 em relação a um representante que é o Agenor. Nós vamos tomar uma decisão e em menos de 24 horas nós vamos publicizar essa decisão de exclusão ou justificativa de manutenção. Mas essa decisão vai ser tomada pela comissão de forma muito transparente. A gente acolhe qualquer pedido de agravo. Se houver outra questão aqui, Luciana 30, Sebastião da Colônia que estão presentes, Boniata, Baduel, Ayrton, em relação a qualquer outro membro da comissão, eu peço que vocês, por gentileza, informem que a gente leva para uma discussão e em menos de 24 horas a gente já toma a decisão, tá bom? Professor Rafael. Pois não, Luciano. Outra ela é irmã, aí representante aí da Hanna? Ok, vou pegar esse agravo, mas a Hanna ela não tem nenhuma relação partidária. Ela, inclusive, é colaboradora do Instituto Federal, viu, Luciana 30? Eu sei, professor. Luciano, você pode repetir? Eu não entendi. Seu áudio está muito ruim. Não, é porque a Luciana 30 ela apresenta o agravo em relação à Hanna Natasha. A Hanna Natasha é irmã de Hilária. A Hilária, ela está representando Moniata, pelo Solidariedade 77. Só que esse agravo vai ser recebido da Luciana 30, mas eu já adianto que não há nenhuma atuação da Hanna com o partido político aqui em Araioses. Ela, inclusive, trabalha no Instituto Federal e uma das questões que... Exatamente. Ela trabalha diretamente comigo na direção de administração e uma das conversas que a gente teve foi exatamente de isenção. Viu, Luciana? Claro isso. Além dos agravos, cada um de vocês também tem direito. Se vocês acharem que estão sendo prejudicados, vocês, por gentileza, se manifestem e a gente vai ter o maior prazer em analisar cada questão dessa. Até porque essa gravação aqui vai ser encaminhada ao doutor Marcelo, da Justiça Eleitoral. Tá bom? Professor Rafael. Pois não? O pai... Opa, para um momentinho, Ayrton. Luciana 30, termine. Professor Rafael, é muito complicado, porque o pai da Hanna é coordenador da campanha do candidato Moniata. E a irmã também é. Está representando, inclusive. Luciano, então o que acontece? Luciana, nós vamos pegar o teu agravo. Você já fez agravo aqui em relação a Agenor e em relação a Hanna. E nós vamos responder ao seu agravo. Se for necessário fazer a exclusão dos dois para que o debate político eleitoral continue ocorrendo sem nenhum problema, nós iremos fazer, mas tudo isso a gente vai responder em 24 horas, tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Algum membro a mais que poderia ser agravado pelos representantes aqui? Professor Rafael, Ayrton. Pois não, Ayrton. Em relação
porque não só o mediador sorteia o assunto e ele escolhe dois candidatos para se enfrentar dentro dos seus argumentos. Dessa forma, não seria melhor? Ayrton, o debate ele é dividido em 3 blocos. Júnior, por gentileza, desligue seu áudio. Ayrton, o debate ele é dividido em 3 blocos. Nós estamos apresentando para vocês o primeiro bloco, tá bom? O primeiro bloco, ou seja, o primeiro momento, é exatamente esse. A gente vai sortear os candidatos se apresentam. 1 minuto de apresentação. Depois que os candidatos se apresentarem, nós vamos sortear os temas, perguntas feitas pela comissão. E essas perguntas vão ser respondidas pelos candidatos, também sorteados, tá bom? Aí a gente vai agora para o segundo bloco. Eu gostaria de saber, nesse primeiro bloco, se há algum problema, ou se vocês concordam. Todos podem se manifestar. Concordo. Luciana Trinta, você concorda? Baduel, você concorda? Eu concordo. Tranquilo, né? O tema é um muito bom, né? Porque ele dá início ao debate, o candidato já se apresentando, né? Falando um pouco da sua experiência, do seu currículo, da sua biografia, e depois ele começa a responder algumas perguntas dentro do seu plano de governo, né? Dentro do seu projeto. Eu acho um primeiro bloco que foi bem montado. Eu concordo. Vamos aqui para o segundo, todos de acordo, né, pessoal? Então vamos para o segundo bloco. Eu gostaria que a comissão registrasse que já foi decidido que vai ser dia 4 de novembro de 2020, às 15 horas, e de que o primeiro bloco, conforme apresentado, foi aceito por todos os candidatos e representantes aqui da reunião. Vamos para o segundo bloco. No segundo bloco, os candidatos serão sorteados, certo? Serão novamente sorteados e farão perguntas entre si. Como é que vai funcionar? O que irá perguntar será sorteado, certo? Eu vou sortear, tirei aqui, vamos supor, Luciana Trinta. Luciana Trinta, você foi sorteada. Você agora escolhe quem você vai perguntar. Então, ela vai perguntar, ela escolhe, vamos dizer assim, eu vou perguntar aqui para o Ayrton, para o Sebastião, para a Valéria, e ela faz a pergunta dela em 30 segundos. Esse é o padrão que eu já vi em vários debates. 30 segundos é o suficiente, que eu já vi, mas eu apresento aqui para debate. 30 segundos de pergunta, o candidato escolhido pela pessoa que está perguntando vai ter 1 minuto de resposta. E a réplica, ou seja, depois que o candidato responder, aquele que perguntou vai ter uma réplica de 30 segundos, certo? Então, ao todo, o candidato que pergunta vai falar por 1 minuto, dividido em 2 partes, a pergunta e a réplica, e o candidato que responde 1 minuto. Só que tem um detalhe que eu queria expor para vocês. Cada candidato só pode fazer uma pergunta e só pode responder uma única vez. Então, ele não pode ser acionado de novo. Vamos supor que Ayrton seja sorteado. Aí ele faz uma pergunta de 30 segundos e ele escolhe Luciana Trinta. Luciana Trinta responde por 1 minuto. Depois o Ayrton vai falar por 30 segundos de réplica. Terminou. Beleza. Faça um outro sorteio. Sorteio, vamos supor, Baduel. Baduel é sorteado e já diz, quero fazer a pergunta para a Luciana Trinta. Não pode. Luciana Trinta já respondeu a pergunta do Ayrton, certo? Então, deixando claro para vocês, candidatos nesse segundo bloco podem perguntar, esses que vão perguntar serão sorteados, 30 segundos. E eles vão escolher quem vai responder. 1 minuto. E aquele que perguntou ao término vai ter a réplica de 30 segundos. Importante, novamente, enfatizar. Você não pode escolher duas vezes o mesmo candidato para responder. Tá bom? Eu gostaria que vocês se manifestassem sobre esse segundo bloco. Ok. Luciana Trinta, ok. Eu desconcordo, está muito pouco tempo. Quem foi que falou? Foi o Ayrton? Baduel. Baduel, oi, Baduel.
Questão de tempo? O que é o pouco tempo? Há 45 minutos para pergunta? Não, são 30 segundos para pergunta, 1 minuto para resposta e 30 segundos para réplica. Vamos supor que tu seja o sorteado. Tu vai ter 30 segundos para perguntar para a pessoa que você escolher. A pessoa que você escolheu vai ter 1 minuto de resposta. E depois que ela responder, você vai ter mais 30 segundos para a réplica. Ou seja, é 1 minuto, né, somando a fala de quem vai perguntar. Então, é tempo suficiente que a gente encontra como um padrão. Mas eu coloco isso em discussão, certo? Luciana 30 já concordou. Eu gostaria da manifestação dos outros. Baduel, você agora entendeu? Você ainda continua achando que é pouco tempo? Entendi, concordo. Concorda? Ok. Quem mais? Hilária? Professor. Oi? Nesse segundo momento, essas perguntas, elas são com determinados temas ou elas ficam abertas aos candidatos? Os candidatos escolhem a pergunta, né? A comissão, ela não interfere nos temas. O candidato vai escolher, tanto é que ele vai escolher o candidato que vai responder, né? Vamos supor que Monhata queira fazer uma pergunta para o Baduel e ele, sendo sorteado para perguntar e o Baduel não tendo respondido ainda, ele vai perguntar para o Baduel a pergunta que ele escolher. Pergunta que ele quiser, certo. Certo, respeitado, lógico, a questão da urbanidade, né? Vamos evitar ofensas, porque cada ofensa vai gerar direito de resposta, viu, pessoal? Então, quando você ofende um candidato, e a gente só vai conceder direito de resposta mediante ofensa. Ofendendo o candidato, você está dando mais tempo para o candidato, para ele falar. Certo? Então, Hilário, ok. Representando Monhata. Georgia, por gentileza. Ok, também. Ok, representando Sebastião da Polônia. Então a gente fechou aqui. Representando o bloco. Todo mundo concordou também. Pois não? Representando o Manuel, ok, a relação ao segundo bloco. Quem está falando? Saul Ramos. Saul, né? Isso. Saul, obrigado pela presença. Temos aqui a representação do candidato Manuel, número 19. Isso. Certo? Muito obrigado pela presença. Muito bom. Mais um candidato aqui conosco. Saul, só para título de esclarecimento, nós já decidimos a data, 4 de novembro de 2020, às 15 horas. Quem vai participar desse debate? Somente candidato. Não é representante de candidato. É somente candidato. Vai ser transmitido, por enquanto, essa ainda é uma questão que a gente vai discutir, pelo YouTube do IFMA Campos Araioses, certo? A gente pretende que essa transmissão ela seja baseada em cada candidato estar com o seu computador, certo? Exatamente por causa da pandemia e as regras do Instituto Federal. Mas vamos discutir ainda isso. Já recebemos aqui agravo, viu, Saul? Em relação a 2 membros da comissão. Luciana 30 levanta agravo, que vai ser ainda analisado em relação a Agenor e em relação a Hanna. A comissão ela já se manifestou dizendo que em 24 horas vai se manifestar, excluindo ou não, justificadamente, os agravados, certo? Em relação à comissão. E a gente coloca à disposição, certo? Vocês podem analisar os membros da comissão, buscar informação se tem alguém envolvido em campanha, que a gente tem por ética dentro do Instituto Federal colocar pessoas na comissão eleitoral que não tenham vínculo com questão eleitoral, tá bom? Certo, sim. A outra coisa que foi decidida foi o bloco 1, já foi favorável. A apresentação de 1 minuto e depois um sorteio de candidato para responder sobre um tema que também vai ser sorteado. Educação, saúde, assistência social, enfim. Então, o primeiro bloco ele já foi decidido. Caso qualquer dúvida, você pode também consultar a gravação que nós vamos disponibilizar para todos os candidatos.
todos os candidatos vão ter essa gravação para caso queiram utilizar a título de qualquer fim, certo? No âmbito da justiça eleitoral. Tudo bem. Então, Saul, ok também, representando Manuel da Polo. Vamos agora para o terceiro bloco. Professor. Pois não? Aí, em relação ao que o senhor falou aí, no quesito de não falar isso ou aquilo com o candidato, fica meio difícil. Porque a gente tem que explanar o que já aconteceu em Araiós, os que já saquearam Araiós, e uns aí que já venderam Araiós antes mesmo de chegar ao poder. Então fica difícil que a gente não poder questionar isso do candidato. Tem uns Ayrton, nós da comissão não temos como proibir ofensas, nós temos como dar direito de resposta. As ofensas que são feitas pelos candidatos são de responsabilidade dos candidatos, certo? Tudo bem. E caso haja ofensa, a comissão recebendo o pedido de direito de resposta, que é constitucional, de um candidato que se sente ofendido, a comissão irá analisar e, caso defira, será concedido 1 minuto de direito de resposta. Entendeu? Tudo bem. Entendi agora. Beleza. Nós não temos como proibir isso, temos como apenas conceder o direito de resposta constitucional. Vamos agora para o terceiro bloco. No terceiro bloco, os candidatos eles vão responder perguntas da comunidade, certo? Nós iremos abrir uma rede social do Fórum Municipal de Educação para receber perguntas da comunidade. Essas perguntas da comunidade vão ser selecionadas pela comissão, porque dentro dessas perguntas há perguntas de todo tipo, e a comissão vai ter a liberdade de escolher aquelas que não têm ofensa, aquelas que não têm uma acusação que gere qualquer constrangimento aos candidatos. Vamos escolher perguntas sobre temas que a população de comunidades gostaria de ser respondido, sempre dentro de uma urbanidade e de um princípio ético, democrático e participativo. Cada candidato vai ter 1 minuto para responder às perguntas da comunidade. Ao término dessa fase do terceiro bloco, dentro do terceiro bloco, nós vamos também possibilitar que os candidatos eles façam as suas considerações finais. Então, vocês vejam bem como o debate político-eleitoral que a gente está organizando, ele é um debate que permite o candidato expor a sua biografia, permite ele expor, através das perguntas temáticas do primeiro bloco, temas relacionados ao seu plano de governo, permite responder e perguntar para os candidatos e também permite se comunicar com a comunidade, que são seus eleitores, além de poder ter a sua palavra final, né, solicitando votos, suas considerações finais dentro do terceiro bloco. Então, no terceiro bloco, será 1 minuto para responder uma pergunta da comunidade selecionada pela comissão. Essa pergunta não é feita ao vivo, ela é uma pergunta que a gente vai colocar dentro de uma rede social e vamos receber perguntas, certo? Vamos ter um crivo muito competente para a escolha dessas perguntas. Eu quero deixar claro para vocês, pela minha biografia e biografia de alguns colegas que compõem o Instituto Federal, todos nós compomos o Instituto Federal, nós temos um comportamento isento, temos um comportamento ético, e o que a gente quer é exatamente que a democracia, a participação popular, e que vocês, candidatos, mostrem para a população o seu plano de governo, o que vocês pretendem na Prefeitura de Araiós. Então, nesse terceiro bloco, para que a gente coloque em votação, primeiro momento, perguntas da comunidade, 1 minuto de resposta para cada candidato. Depois, as perguntas também serão sorteadas, tá bom? Depois, considerações finais. Os candidatos vão utilizar 1 minuto para ter a sua última palavra com a comunidade. Gostaria de saber se vocês gostaram desse terceiro bloco. Sim, ótimo. Ok. Saúl. Sim. Luciana tem ok. Sim. Todos ok. Ok. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Georgia? Não sobre os
blocos, mas no caso, alguns candidatos que não mandaram representante ou não estão presentes na reunião, se eles vão ter o direito ou vão participar no dia, se eles quiserem, né, no dia do debate. Nós vamos publicizar as regras decididas por quem está aqui. E caso algum candidato que não está aqui tenha participado do debate, é lógico que a gente está numa democracia, eles podem participar, mas eles vão estar submetidos. Por gentileza, desliga só o áudio, Geraldo. Mas eles vão estar submetidos às regras decididas por quem está aqui nessa reunião, que é uma reunião gravada e é uma reunião que nós iremos encaminhar à Justiça Eleitoral e a todos os candidatos que estão aqui presentes. Tá bom? Ok. Eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, né? Eu gostaria, sinceramente, de colocar um ponto que eu considero importante e pedir a compreensão de vocês. Esse debate político-eleitoral, ele é inovador, ele é histórico para a democracia araiosense. Todos vocês que fazem parte desse município maravilhoso sabem o quanto que carece, né, em virtude do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Araiós é um dos municípios que realmente precisa de muita atenção por parte de cada um de vocês no plano de governo. E eu gostaria que vocês compreendessem que o debate, além de ser histórico, né, ele precisa ser possível de ser realizado. E para ser possível de ser realizado, eu, mesmo tendo recebido o pedido da Luciana 30, Luciana, e me dirijo muito a você porque você fez esse pedido. E eu comecei a colocar em votação e me lembrei de uma questão técnica. Mesmo que você tenha feito um pedido para que ele ocorra presencial, eu gostaria que todos aqui, todos os candidatos, se manifestassem de forma unânime pela questão virtual. Peço licença, para justificar. Nós temos no Instituto Federal do Maranhão, certo, limitações relacionadas à pandemia. Essas limitações são feitas pela portaria do reitor, professor Roberto Brandão. A outra questão é a questão técnica, porque nós teríamos que ter toda uma estrutura de áudio, certo, e câmeras para que a gente pudesse oportunizar a todos vocês dentro de um espaço a divulgação desse debate no YouTube. Seria uma estrutura cara, né? E a gente sabe o tanto que a questão orçamentária pesa. E a questão também da possibilidade, já que a gente teria que colocar muitas pessoas para trabalhar dentro do Campus Araiós no momento de pandemia. Sendo assim, eu solicito a compreensão de todos que estão aqui, e assim, eu agradeço demais vocês terem arranjado um espaço na agenda de vocês para discutir um momento tão importante que vai ficar na história de Araiós e que vai se repetir, com certeza. Eu gostaria da compreensão de vocês para que a gente fizesse esse debate virtual, certo? E seria da seguinte forma: eu estaria passando um link, certo, do StreamYard. Depois eu vou explicar para vocês. A gente envia o link e vocês acessam. Esse acesso, ele é feito por um computador. Eu deixo isso bem claro. O acesso é feito por um computador. E vocês têm que buscar uma internet de qualidade para participar, para que ela não fique caindo. Como não caiu agora, nós participamos dessa reunião toda e não tivemos nenhum problema. Salvo alguns detalhes simples, mas superados. Eu coloco aqui em votação, enquanto presidente da comissão, esse meu pedido. Professor. Pois não? Só uma coisa antes, só lembrando que a própria comissão, pessoal, ela justamente analisou essas questões que o professor Rafael colocou, e nós também, primeiramente, da comissão, também a gente pensou sobre essas questões presenciais, questão de debate presencial, e também optamos por essa questão online, justamente por essa situação que o professor colocou. Inclusive a questão da portaria do Instituto Federal do Maranhão, né? Luciana 30, você como fez o pedido, eu gostaria de uma manifestação inicial sua. É frustrante não ter social a pandemia, não visto isso como um pretexto. Tenho visto isso
tomou essa iniciativa tão importante, de grande relevância para todos nós, e principalmente para a sociedade, seria muito oportuno que tivesse esse calor humano também. A voz está ruim, a voz está muito ruim, eu não estou conseguindo entender. Você pode escrever no chat e você mantém o pedido presencial ou você aceita o virtual? Eu mantenho o pedido presencial. Ok. Coloco em votação o pedido da Luciana 30 com os demais candidatos. O Rafael. Pois não. Aqui é Ayrton. Em relação a ser presencial ou virtual, eu opto pelo presencial, porque eu esperei muito por esse debate. Devido eu ser limitado em recursos financeiros para a campanha, eu não tenho um fundo partidário como alguns candidatos têm, então esse debate para mim seria de fundamental importância. Ele presencial iria me ajudar bastante, porque virtual eu acho que não vai ter o mesmo impacto. Eu opto por presencial, cada um olhando para a cara do outro, olho a olho. Presencial. Ok. Tem uma outra questão. Se a gente não puder colocar ao vivo em live, a gente vai gravar e vai colocar no YouTube em seguida, sem nenhum prejuízo. Vocês entenderam? Porque nós temos um problema de estrutura. Você vai ter que fazer toda uma equipe para trabalhar. E se a gente não puder fazer em live, nós vamos fazer que nem a gente está fazendo aqui, gravar e depois publicizar no YouTube, que é normal, não vai ter nenhum prejuízo, viu? Eu queria fazer só uma colocação. Em Araiós tem uma rádio comunitária, por que não pedir ajuda a ela para ela transmitir esse debate ao vivo? Tá entendendo? Direto do IFAM para todo o Araiós, principalmente para a sede. Nós vamos fazer um debate que vai ser gravado ou colocado ao vivo, certo? Se a gente não puder, por causa de questões técnicas, colocar em live no YouTube, nós vamos gravar e colocar no YouTube em seguida. Eu não vejo nenhum problema, porque o debate vai ocorrer, o debate aconteceu e a população vai poder acompanhar no YouTube várias vezes que ela quiser, tá bom? Mas 2 votos favoráveis ao presencial. Eu gostaria de ouvir os outros candidatos em relação ao meu pedido para que se mantesse virtual e o pedido da Luciana 30 para que fosse presencial. Nós temos a Luciana 30 favorável ao presencial, o Ayrton favorável ao presencial. E os demais, por gentileza. Professor, como representante do Monhata, eu defendo que seja virtual. Foi mencionada essa questão da pandemia, né? Que os candidatos seguem fazendo campanha, mas é quase que como uma teimosia, porque a pandemia segue aí, o Covid segue afetando inúmeras pessoas. E eu vejo a responsabilidade e o comprometimento do Instituto Federal, então eu defendo que seja virtual. Ok, Saul. Com todo respeito a você, aí. Você fala que é a pandemia, mas o Munhata fez uma caminhada e ninguém reclamou disso. E agora ele está com medo de ir para o debate, é presencial. Não, Ayrton, na verdade aqui a gente está tomando uma decisão se vai ser virtual ou presencial, mas o debate vai acontecer, certo? Independentemente. A gente não está entrando no mérito, não. O Munhata está aqui representado pela Hilária e você está aqui representando a sua própria candidatura. Todos aqui querem participar do debate, certo? A gente está decidindo apenas se vai ser virtual ou presencial. Nós temos agora 2 votos pelo presencial, Luciana 30 e Ayrton, e virtual Hilária. Eu gostaria de saber do Saul, por exemplo. Saul. Rafael, vendo toda a logística do debate, tudo que seja necessário para ter todos aí, eu não nego que bom seria se fosse presencial, mas entendendo toda essa dinâmica e respeitando o posicionamento de quem tomou a iniciativa de fazer o debate, certo? E seguindo a sua orientação, no caso a gente opta pelo virtual, certo? Já que vai ficar disponibilizado para ser jogado na rede, o pessoal vai ter como compartilhar, vai ter como analisar as propostas, ver o desempenho de cada um, certo? Obrigado. Pudesse ser presencial, cara a cara, como o nosso amigo aí falou, nosso candidato aí falou também, então, seria maravilhoso, não nego, tendo a questão aqui de Luciana também, que falou a respeito disso, mas entendendo a logística
toda a responsabilidade do decreto que o IFMA tem, certo? Desse controle. Então, eu acato a sua sugestão e estou com ela, certo? Mediante essa situação. Se porventura não fosse, certo? A gente defenderia ele sendo presencial, certo? Tá bom? Ok, eu agradeço, Saul. Vamos lá para a Geórgia, representando Sebastião da Colônia. Bom, tendo em vista as limitações do Instituto, a gente também opta pelo virtual. Baduel, por gentileza. Eu também concordo pelo virtual, por motivo de... Ok, nós temos a decisão aqui democrática e conforme resolução 23.610, todas as decisões foram tomadas com base na resolução do Tribunal Superior Eleitoral e nós temos os candidatos aqui, Luciana Trinta, nós temos o candidato Ayrton e o Baduel e os representantes de Monhata e Sebastião da Colônia decidindo, por maioria, que o debate será virtual, certo? Através exatamente do canal do YouTube IFMA Araioses. E como cada candidato vai usar um próprio computador, certo? Com uma internet, vai facilitar bastante o trabalho do Instituto Federal do Maranhão. Eu agradeço a compreensão de todos, eu imagino, tanto que todo mundo gostaria de fazer um debate presencial, mas dentro do contexto de pandemia, dentro da portaria do próprio IFMA Campus Araioses, da reitoria do professor Brandão, e dentro também desse contexto técnico, eu agradeço demais. Como a gente é democrático, a gente recebeu o pedido da Luciana Trinta, os agravos que foram feitos por ela, e desses pedidos, né, da Luciana Trinta, nós temos o pedido em relação à Hanna, o pedido em relação à Genô, e esse pedido para que fosse presencial. Em relação ao pedido presencial, nós já decidimos aqui por maioria que vai ser virtual. Gostaria de abrir aqui também essa reunião para que os candidatos e representantes de candidatos pudessem tirar qualquer dúvida, esclarecendo, viu, pessoal, que quem vai ser o mediador serei eu, certo? Coloco o meu nome e minha biografia à disposição de vocês, para vocês terem a convicção quanto à minha isenção, certo? Eu sou professor de Direito do Instituto Federal, já trabalho no Instituto Federal há bastante tempo, eu tenho um trabalho comunitário, um trabalho relacionado com cooperativismo, o trabalho relacionado com o Fórum Municipal de Educação, sempre pauto as minhas críticas em relação aos problemas de Araiose de forma muito objetiva, separando pessoas de problemas, sem citar nomes, e o meu trabalho como mediador será oferecer para os candidatos um tratamento igualitário, respeitoso, urbano, e que todos nós possamos fazer desse debate eleitoral, tanto a comissão do Instituto Federal, quanto os candidatos, um momento histórico para a democracia de Araioses. Eu aqui já adianto a vocês que mesmo o debate estando planejado como de 1h30, certo? Levando em conta direitos de resposta, levando em conta possibilidades técnicas, alguns problemas, a gente colocou 2h30, porque a gente vai solicitar a Justiça Eleitoral. Mas eu adianto a vocês que a gente não vai chegar nem perto. Eu só solicito a Justiça Eleitoral 2h30, porque eu preciso de espaço para caso haja alguma imprevisibilidade, problema técnico, direito de resposta. Abro agora a fala, né, abro espaço para todos os candidatos se manifestarem nessa parte final da reunião, gravada, não somente com a comissão, mas com a justiça, com os eleitores que vão com certeza acompanhar o que está sendo discutido aqui. Por gentileza, podem falar. Professor Rafael, Luciana. Pois não, Luciana. Nós vamos respeitar aí a democracia do que foi votado, porém, discordo dos argumentos demais em defesa da pandemia, porque todos estão em campanha, todos estão fazendo palestras comigo, carreatas, então, onde é que está a pandemia? Nós temos que respeitar os protocolos. A vontade realmente era que fosse presencial para oportunizar o corpo a corpo, olho a olho, né? A gente sentir a verdade na expressão do olhar de cada candidato. Mas, lamentavelmente, ficarei frustrada com essa decisão de ser virtual.
É uma decisão democrática, nem toda decisão democrática agrada a todos, mas eu agradeço, viu, Luciana Trinta, você está aqui conosco, agradeço também a Geórgia, representando o Sebastião da Colônia, agradeço o Ayrton, que também arranjou um espaço na agenda para estar aqui conosco, agradeço a Hilária, representando a Moniata, agradeço o Baduel, agradeço o Saul, representando aqui o Manuel da Polo. Para mim é um momento muito especial e eu acredito que para vocês, candidatos, que estão indo à comunidade falar sobre a importância de debater araioses, vocês também entendem esse momento especial, que é discutir os problemas da cidade. Algum candidato gostaria de falar mais? Eu acho que vai perder muito com o debate. Eu acho que é muito mais produtivo para os candidatos. Mas a gente respeita. Obrigado, Ayrton. Tem mais candidato, representante, que gostaria de falar? Baduel Silva. Pedir licença, Baduel Silva. Saul? Pedir licença, professor Baduel Silva, faz a hora que se manifesta. Ok. Pessoal, alguém mais gostaria de se manifestar? Baduel Silva está pedindo. Baduel, professor Baduel, quer falar. Olha, pode falar, Baduel. Me desculpe a todos nossos amigos candidatos, como você, professor, essa parte de debate aí, de passeata, quem fez, quem não fez, eu falo por mim. Claro que eu tenho que respeitar não só as famílias, como a todos o nosso grupo, e eu não estou fazendo passeata, eu não estou fazendo palestra, eu estou visitando as nossas comunidades, pedindo licença para entrar nas casas, fico distante, e essa parte aí de debate, de passeata, de carreata, fica a critério da nossa justiça, tá bom? Muito obrigado a todos. Ok. Alguém mais, Hilária? Professor, em nome do Monhata, e a minha opinião também como representante é de muita satisfação, muita felicidade em ver finalmente um debate aqui no nosso município. Fico muito feliz com essa iniciativa do IFMA e eu queria dar meus parabéns para toda a comissão por promover esse evento tão importante para a nossa democracia. E uma outra observação, o seu Chico Ayrton, candidato, mencionou, né? Eu acho que ele se enganou, não sei se ele achava que era o Monhata que estava aqui, falando que o Monhata estava com medo do debate, muito pelo contrário, Chico Ayrton e todos os outros. O Monhata está muito empolgado, ele não pôde estar nessa reunião, pediu que eu estivesse em virtude de outros compromissos, mas ele está muito empolgado, ficou muito feliz com a ideia do debate, e estaremos lá. Obrigado, professor, é isso. Ok, alguém mais? Jorge? Opa, Rafael. Pois não? Então, Rafael, a questão do debate, entendendo as condições que o IFMA está disponibilizando nesse primeiro momento, a gente entende, certo? E, desde já, o IFMA está de parabéns em trazer para a sociedade araiosense, tá entendendo, essa discussão, certo? Que com certeza será louvável, certo? Só vai alimentar mais ainda o anseio da população, certo? De conhecer de fato os candidatos, suas propostas, saber o que eles têm a apresentar de novo ao povo, certo? E eu creio que esse está sendo o primeiro de muitos que virão pela frente, certo? E eu tenho certeza que essa pandemia ela não vai durar por todo tempo, essa limitação de estrutura, ela há de melhorar futuramente, e eu creio que os próximos debates que virão, com certeza a gente vai ter esse contato, como os demais candidatos aqui sugeriram, tá entendendo? Presencial, essa questão de corpo a corpo, olho no olho, certo? Mas vendo que não está podendo, a gente estamos juntos sendo dessa forma, ok, meu irmão? A gente vai estar participando, viu? Ok? Eu agradeço. Geórgia é a última a falar. Bom, gostaríamos de agradecer pelo convite, né? E a gente entende que, infelizmente, não tem como o debate ser pessoalmente. E a gente acredita até que seria melhor, só que
como não poderia haver um público e não tem equipamento para fazer a transmissão, e ainda mais em época de pandemia, independente de estar tendo caminhada ou passeata, do que for, não era viável ter um debate só com os candidatos. Então, realmente, eu acredito, né, que fica melhor essa opção de ser virtual, que depois as pessoas podem ter acesso. Elas vão ter tanto acesso em live, ao vivo, quanto também, posteriormente, pode acessar à vontade. Exatamente. Pessoal, eu agradeço de coração, né, em nome do Instituto Federal do Maranhão, Campus Araioses, a colaboração de todos os candidatos, representantes de candidatos, a Prefeitura de Araioses. É um momento histórico para a democracia, para que a gente possa construir uma cidade melhor para a gente, para os nossos filhos e para as gerações futuras. Muito obrigado a todos, eu dou por encerrado a reunião. Parabéns à comissão pelo trabalho. Os agravos que a Luciana Trinta fez serão analisados e serão respondidos em menos de 24 horas, e as decisões que forem tomadas aqui em relação às regras do debate serão também publicizados. Todos os candidatos receberão, certo, as regras do debate, e a gente vai comunicar à Justiça Eleitoral tudo que foi decidido aqui. Muito obrigado a todos. Dou por encerrado, encerrando a gravação.